Olha, João Rego, primeiramente um grande prazer poder, de alguma maneira, né, fazer algumas pequenas e breves reflexões sobre essa agenda tão importante e, da mesma maneira, agradecer pela gentileza da oportunidade. Nós aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, em grande medida, somos quase que a tradução, não só desses esforços, mas da compreensão de que o nosso país, a nossa sociedade tem um problema profundo e sério solucionar e que sem a solução desse problema dificilmente nós alcançaremos os propósitos que nós nos dirigimos enquanto a civilização, temos assim. E a estrutura que se coloca para dentro disso é justamente essa compreensão de que, sem combater e sem superar e sem solucionar os problemas das desigualdades, mas, sobretudo, as desigualdades raciais do país, dificilmente nós conseguiremos dar conta, então, da transposição de todos os desafios que nos acercam enquanto país, enquanto sociedade, enquanto nação. E essa constatação é uma constatação que se apresenta de uma forma muito viva, porque no fazer diário da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, a gente acaba tendo essa compreensão também, essa apreensão da gravidade da situação, porque em pleno século XXI, nós, em grande medida, continuamos sendo uma casa grande e uma senzala, e a gente consegue também, né, a partir dessa apreensão, entender a profundidade desse desafio na medida em que são poucos os caminhos e são poucas as soluções que estão disponibilizadas para a gente poder fazer essa transposição, sobretudo e principalmente porque, junto com um processo de naturalização terrível desse estado de coisas, né, inconstitucionais, mas também imorais, mas também insubsistentes, inconsequentes, a gente tem uma letargia terrível, sobretudo daqueles ambientes e daquelas institucionalidades que podem e que deveriam estar dentro dessa questão. Então, ao tempo que até o nosso trabalho na Zumbi dos Palmares é quase que um grito, né, de denúncia, mas também um grito de pedido de socorro, porque são os negros que continuam em todas as estatísticas sociais impossibilitados, cerceados e limitados de se viver com liberdade e autonomia explícita e objetiva, e são os negros também aqueles que continuam desatendidos por todas as demandas, por todas as solicitações das mudanças e transformações que estão postas na atualidade. Nós, apesar da luta e apesar de estarmos trilhando esse caminho há 20 anos, nós não conseguimos tornar realidade o combate ao racismo de uma forma definitiva e consistente, nós não conseguimos, da mesma maneira, permitir que a história e também que as contribuições do negro para o progresso do nosso país chegassem às escolas e aos livros escolares, nós não conseguimos fazer com que os negros passassem das cadeiras escolares, das cotas raciais das universidades, para chegar também aos corpos docentes, também aos ambientes de pesquisa, também à estrutura de gestão dessas universidades. Nós fazer com que os negros chegassem, por exemplo, à direção das empresas públicas e privadas do nosso país e nem sequer nos seus cargos médios. Né? Nós vivemos ainda num país que os negros, não existem negros na presidência das 2.000 maiores empresas do nosso país. E os negros, na média gerência, são apenas 25% do quadro funcional. Então, isso dá uma dimensão dos desafios, das dificuldades, e isso também remete para essa incapacidade que temos e que tivemos de promover essa abolição plena que permitisse, ao final, que o negro pudesse ter um tratamento igualitário e ter acesso aos espaços, aos
benefícios, às oportunidades e aos privilégios que estão disponibilizados para todos aqueles que façam devidamente a lição de casa. Então, eu acho que é dentro dessa perspectiva que o livro do professor, do reitor, do governador, do senador, mas, sobretudo, brasileiro, do grande pensador Cristóvão Buarque, nos convoca, né? Porque ele vai demonstrar com todas as letras que nós estamos ainda, né, no 14 de maio de 1888, uma abolição formalizada, mas com uma abolição que não foi operacionalizada. E ela não vai ser operacionalizada enquanto a gente não trabalhar com essas duas perspectivas estruturantes dessa questão. A primeira é um acesso igualitário à educação, uma educação igualitária para ricos e para pobres, e uma educação que seja plural, que seja diversa e que seja antirracista. E isso nós não conseguimos traduzir em realidade ainda. E segundo, junto com uma educação com essas características, que nós tenhamos da mesma maneira um tipo de compromisso social, um tipo de visão de país, de Estado e de sociedade que não faça qualquer tipo de concessão com a discriminação racial e com o racismo que ainda hoje impera na nossa sociedade. Essas duas fundações, elas se apresentam, sobretudo, no processo de invisibilização do negro nas estruturas do poder público e privado, e elas se manifestam, sobretudo, nessa invisibilização na construção de um imaginário através dessa comunicação social que apresenta a nossa tripartição de raça como uma manifestação de uma raça de uma cor só, né? Ou seja, uma padronização do branco como conceito e referência e que não permite, então, que a gente possa fazer essa construção de uma pátria de diversos através de uma comunicação social que contemple e que, sobretudo, estimule esse tipo de posicionamento. Então, essas duas coisas juntas são os desafios que se colocam para todos nós brasileiros e que o Cristóvão Buarque trabalha com uma precisão, com uma profundidade e com uma qualidade extraordinária e que, ao mesmo tempo que nos traz de volta para essa realidade que nos toca, ele faz esse encontro de águas. Olha, tudo isso não mudou porque nós ainda não demos o passo seguinte para o dia 15 de maio, né, que seria o dia após esse estado de letargia do 14 de maio. Nós, com isso, achamos que agora temos um material extraordinário de reflexão, de análise e mesmo de formulação de um pensamento, de uma direção, de um encaminhamento, e nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa, porque o livro, ele, de uma forma clara, precisa e definitiva, coloca todos os problemas que estão estruturados e também as possíveis soluções, sendo das soluções a mais imperativa, a mais consistente, a mais eloquente, justamente o fortalecimento da educação básica. É na educação básica que nós deixamos de construir essa pátria de diversos, essa solidariedade da diversidade. É na educação básica que essas estruturas de poder pressionam para que seja mantido ainda essa distinção da Casa Grande e Senzala, no sentido de que os pobres têm praticamente insustentável, inconsistente, enquanto que os ricos têm à sua disposição uma escola com todas as fronteiras dos conhecimentos, tecnologias e infraestrutura, e também nessa escola básica que, ao final, nós podemos, até para esse mundo novo de transformação, criar as condições para que todos estejam capacitados, igualizados, e prontos para os desafios do novo milênio que se apresenta. Então, são com essas breves apanhados e reflexões que eu diria que essa obra, no seu título, ela já traduz o grande desafio da nação. A última trincheira da escravidão
só será superada quando a gente traduzir e transformar a educação como a prioridade número 1 do nosso país e sobre ela debruçarmos todas as nossas inteligências, todas as nossas competências para que ela cumpra os seus objetivos.